Tá. Estão vendo minha tela? Tá. Então, primeiro, vocês conhecem as metas de sustentabilidade? Já conversam sobre? Como é que... me falem aí, o que vocês conhecem sobre as metas de sustentabilidade? É um bicho de sete cabeças, não é? Oi, conhecemos, a gente está fazendo até um trabalho novo aí com o pessoal para bater bem as metas, né? E alinhado a essas metas, a gente está fazendo os trabalhos aqui dentro da cervejaria. Estou até Legal. passando por time, né? A questão que a gente ficou até ontem, o pessoal, no package, né? Que a gente foi no pessoal do package, né, que é a questão do 100% circular. E aí o pessoal ficou pensando, a questão das garrafas, né? A garrafa pode ser que não aconteça, realmente pode ser que não aconteça, porque o cliente final lá pode acabar descartando de forma indevida. Mas barril de chopp é uma coisa que está na nossa mão e a gente consegue fazer circular. Então, aí todo mundo já está alinhado já está encaminhando, já tem esse tipo de pensamento, né, da questão de sustentabilidade com isso. Legal, legal. E Uhum. Sim, legal, legal. Não, é muito importante, gente, o que eu falo muito quando a gente fala das metas de sustentabilidade é de não deixar distante das nossas realidades, sabe? Eu fiquei muito tempo também em cervejaria, eu sei como é, porque às vezes a gente olha, né, quero ter a parte do packaging circular, ser 100% das embalagens packaging circular, mas qual que é a nossa função realmente dentro da cervejaria, qual que é a parcela da nossa responsabilidade que vai estar linkado com isso? Então, assim, é muito importante que nas estratégias das áreas, né, tenha esse link mais claro, porque às vezes o que a gente vê é né, a unidade, a cervejaria coloca uma placa de metas de sustentabilidade lá na portaria, mas como está conectado realmente com as áreas, né? Então, isso é um ponto importante. E aí, como a gente vai falar mais focado em água hoje, a gente vai focar na primeira meta de água, tá? É de disponibilidade de água para 100% das nossas comunidades, que tenham realmente, né, principalmente as comunidades que estão alocadas em áreas de estresse hídrico, tá? Que a gente já vai falar sobre isso, mas que elas têm uma melhora tanto no acesso como na parte da qualidade da água. Uma das coisas que normalmente a gente também não conecta muito bem, e eu acho bem importante trazer aqui para vocês, é que hoje essa meta, ela não é uma meta, só Ambev, AB InBev e deu, tá meio solta só com a Ambev, sabe? Ela tá muito relacionada com 4 metas, tá? Que a gente chama que são os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tá? Então, assim, está totalmente linkado com as metas maiores quando a gente fala de toda a parte estratégica ambiental da ONU. Então, basicamente, né, só dando uma simplificada em o que é um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Ele é um apelo global para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e prosperidade. Então, assim, é um sonho, né, muito lindo e muito grande, e a gente tem, sim, como companhia, e pelo tamanho da nossa companhia, muito poder para ajudar nisso tudo. E aí a gente conecta essa parte da água com 4 ODS, que é o primeiro, de água potável e saneamento. Então, realmente garantir a disponibilidade e gestão sustentável de água potável e do saneamento para todos. Vida na água, conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos. E aqui também a gente está totalmente correlacionado com quanto de recurso a gente está tirando do meio ambiente. Vida terrestre, que também está correlacionado, porque quanto mais a gente retira do
do meio ambiente, mais impacto a gente pode dar também para a vida terrestre. Então, nosso objetivo aqui é proteger isso. E a outra meta, que é de parcerias e meios de implementação, que é como a gente consegue fazer parcerias, e aqui a gente não está falando só de parcerias internas, a gente está falando de parcerias externas. Então, assim, juntar governos, juntar empresas grandes para que a gente realmente consiga atingir isso. E aí tem um videozinho que eu vou passar, ele é bem curtinho, mas eu não sei se... Eu acho que vai funcionar o áudio, deixa eu testar. Everyone deserves a... Ouvem? Sim, tá funcionando. Tá, beleza. Vamos ver, ele é curtinho, mas é interessante porque ele dá uma visão geral bem detalhada assim, das metas de sustentabilidade, do nosso impacto como companhia. Everyone deserves a future with more cheers. For this dream to come true, we need collaboration and shared growth. Always including nature, which provides the basis for our products and all life on this planet. In 2017, we launched 5 goals focused on the environment and our ecosystem that will be achieved by 2025. And since then, we have advanced strongly on this journey. "100% of our communities in high water stress areas with measurably improved water availability and quality. "100% of our direct farmers skilled, connected, and financially empowered. "100% of our purchased energy from renewable sources. And 25% reduction in carbon emissions across our value chain. "100% of our products and packaging that is returnable or made from majority recycled content. "100% of our small entrepreneurs empowered with the tools they need for their development. Valuing what is natural and local and practicing inclusion, we reinforce our commitment to grow together with a society. Ambev, we dream big to create a future with more cheers." Conseguiram ver bem? Tá. Então, assim, ele resume, né, de maneira geral, quais são as metas de sustentabilidade, os links. A gente tem muitos programas, né, e aí só para vocês entenderem, a gente tem áreas de sustentabilidade, né, e esse link realmente, tanto na parte mais
corporativa da AC, que é uma parte mais assim, de projetos que vão ter interface com comunidades, e a gente tem, né, o time do ZBS, o time do SENG, que vê muito mais a parte realmente ali da prática do dia a dia das cervejarias e no que a gente pode ajudar. E aí, como a gente falou, né, em relação à parte de risco hídrico, hoje, eu achei importante trazer uma visão, né, de quais unidades que se encontram realmente em risco hídrico. Quando a gente fala de risco, a gente pode falar de 3 itens, que é itens físicos, né? Então, o que é um risco físico? É quando, por exemplo, a gente retira muita água daquele rio e aquele rio ele vai ter uma tendência a diminuir de nível, ou então eu vou ter um limite de água que eu realmente posso remover, porque aquela comunidade em que a cervejaria está inserida, ela pode realmente ficar sem água, tá? Então, isso é um risco físico e também de qualidade do rio, porque em várias cervejarias, em várias plantas, a gente vê, sim, que a própria produção pode ser impactada por uma má qualidade do rio em épocas de escassez. Tem também risco regulatório, que ele fala muito mais de algumas questões em relação à outorga. Então, a gente precisa, sim, a gente tem, sim, toda a parte da licenciamento ambiental, né, toda a parte da legislação, que fala o quanto de água que a gente pode realmente remover, seja de água de rio, seja água de poço, tá? Então, assim, a gente tem todas as legislações e o que acontece é que quando a gente olha em várias unidades, esse limite, essa outorga de metro cúbico que a gente pode tirar no dia, ela diminuiu. Então, isso acaba, assim, sendo uma preocupação pensando no nosso negócio, porque se a gente pensa em ampliações, a gente vai estar falando em retirar mais recurso da natureza. E também tem uma questão reputacional, que é como uma comunidade, por exemplo, em que uma cervejaria está inserida, vai se sentir se ela tiver que fazer algum tipo de, né, assim, cumprir horários específicos em que ela pode ou não usar água e tem uma indústria grande do lado da casa dela que está consumindo muita água. Então, tem sim uma questão reputacional. E hoje a gente tem 13 plantas na zona, tá? Maior parte delas está no Brasil e grande parte delas, né, quase todas, menos 2 ali, menos a Rio e a Wari, que não tem risco físico. E aí, só passando para vocês, o que a gente pensa no futuro, né? Pensando em Ambev, pensando em o que a gente vai querer construir, como que a gente vai fazer isso, pensando que a gente tem tantas unidades realmente em risco hídrico. O que a gente está fazendo, tá, é que para 2025, a gente precisa ter metas de 2,5 hectolitro de um indicador menor ainda, que é de 2 hectolitros por hectolitro, certo? Para que em 2030 a gente possa falar em 2 para todas as plantas e, inclusive, migrar para o Water Positive, tá? O que eu vou falar bem rápido sobre o Water Positive, que é o positivo em água, porque eu acho importante, porque, assim, é algo que já está se falando muito, a gente está começando os desdobramentos disso, tá? Que é como a gente consegue virar o jogo, devolver. Hoje as plantas elas são consumidoras de água. A gente consome água, descarta o efluente e, né, pronto, ok, tivemos esse consumo na cadeia, né? Quando a gente fala de ser positivo em água, a gente está falando muito mais do que a gente pode fazer para devolver esta água, digamos assim, para o meio ambiente. Então, a gente fala plantio de árvores, a gente fala de toda a parte de bacias, de como a gente tem que proteger os nossos rios, o entorno dos nossos rios, tá? Que tem também a parte do projeto de bacias. A gente fala também de como a gente pode realmente ir mais para essa parte de ser eficiente em consumo, realmente consumir só o que é para consumir, né? E isso é algo
bem de sonho grande, mas que a gente sabe que a gente tem capacidade para atingir. E aí, dentro das metas específicas de Energy Fluids, tem exatamente os mesmos valores que eu mostrei antes. Então, a meta é 2,5, né, para todas as cervejarias até 2025, e para cervejarias que estão em risco hídrico, 2. E aí, para verticalizadas, é um percentual. Então, ele é 10% de redução. E aí, isso aqui é só fazendo um link, porque para vocês entenderem e a gente reforçar mais ainda essa parte da sustentabilidade, quando a Ambev comprou a SABMiller, tá, que foi a última aquisição da companhia, toda a parte de taxas de juros do empréstimo que foi feito para compra, ele foi atrelado a metas de sustentabilidade, tá? Então, assim, é até incrível pensar nisso, né? Porque normalmente isso não era levado em consideração nessas aquisições e agora foi. Então, devido à importância que isso está tomando realmente no mundo. E uma das metas é consumo de água. E, por exemplo, o ano passado, a gente não pegou essa meta de água, tá? E aí a companhia, ela teve que pagar juros muito mais caros e uma multa, tá? De $350 mil por causa disso. E esse ano a gente está muito no limite. Então, assim, hoje a gente é a pior zona da companhia, tá? Porque a gente está devendo, sim, bastante em relação ao consumo de água para conseguir realmente cumprir esse contrato que foi feito. Hoje a gente não está cumprindo o contrato que foi feito da compra. E aí, quando a gente aterriza, né, para o que a gente tem que fazer no dia a dia, o que a gente precisa realmente montar e ver na nossa rotina, hoje, essa curva, ela é da zona, tá? Ela é da zona inteira. Então, hoje, a gente teve uma redução muito, muito pequena do início do ano. Então, agora em junho, a gente está fechando em 13,36 na zona, o nosso indicador. Só que a nossa meta, tá? Ela é 3,09. Então, a gente está muito, muito acima, tá? E a gente vê bastante impacto de muitas unidades. E quando a gente tenta dividir, né, beleza, não estamos bem, o que precisamos fazer para realmente atingir essa meta, melhorar o nosso número, né? A gente vê que boa parte, tá, é rotina básica, tá? E depois eu vou entrar mais no detalhe em relação a alguns itens de rotina básica que a gente fala. Algumas questões de otimização de CIP, tá? Que eu sei que também está totalmente linkado ali na rotina de vocês. Alguns projetos e oportunidades de recuperação de água, tá? E efluente export, que daí vai ser mais para a questão do usage, mas que é bem importante também. E aí, quando a gente olha de rotina básica, tá? Esse aqui é um slide que eu apresentei também no workshop de gerentes. Quando a gente olha para as duas rotinas básicas que a gente tem, de GOP e Driver, tá? Quem que conhece? Eu quero saber, quem que conhece de GOP e Driver aí? O que é cada um? Ninguém sabe. GOP são as boas práticas, né, de operação que o pessoal utiliza aí para poder baixar o índice, né, o KPI de água. Certo. E o driver, alguém sabe? Pode ser chamado de driver ou dashboard também. Aqui, dashboard são os controles, né, internos que você tem dentro dessas boas práticas. Você tem algumas que são controladas, que funcionam como os PIs, né, os KPIs da água. Tá, beleza. Isso, os GOPs, gente, só para vocês entenderem, hoje eles são bem centralizados global, tá? Então, hoje a gente tem os GOPs que são todas as zonas olham exatamente os mesmos GOPs, e a gente pode sim, a gente tem autonomia de, inclusive, incluir novos GOPs, tá? Então, assim, essa é algo importante. E aí, o driver, ele é um pouco mais específico, tá? De alguns cheques. Então, ele é como se fossem alguns cheques importantes
hoje, o driver, né, esses dashboards, enfim, eles estão aplicados para equipamentos de conservação de água, então, processos de recuperação e pasteurizador, lavadora e torres, certo? Então, assim, ele é um cheque mais específico porque a gente entende que esses equipamentos, eles têm sim um impacto muito grande em consumo de água. E aí, quando a gente olha o percentual, né, quanto que a gente realmente está fazendo de cada um deles, a gente vê um percentual muito baixo. Então, de golpes, imagina, gente, na zona inteira, só 57% dos golpes estão sendo realmente, né, ok lá, eles estão realmente ok. E dos dashboards, só 69%. Então, mostra uma lacuna muito grande na parte básica, assim. Às vezes a gente quer complicar, quer fazer um PDCA, né, quer colocar um monte de iniciativas diferentes, sendo que a gente já tem um monte de coisinha escrita e que a gente não está realmente olhando para aquilo, para a nossa estratégia, para o nosso KPI. E aí, fazendo um link também com alguns itens de manutenção, porque a gente sabe disso, né, que hoje toda a parte de confiabilidade de manutenção das máquinas, elas estão totalmente correlacionadas com vários outros indicadores, né? Seja produtividade, seja o rendimento próprio do equipamento do packaging, seja em disponibilidade, quando a gente fala de utilidades, e não é diferente para a água. E quando a gente vai olhar, aqui eu coloquei eficiência de planejamento, mas assim, a gente olha tudo, a gente olha desde a qualidade do plano de manutenção, tá? Que não necessariamente eles foram realmente bem feitos para olhando também essa parte de consumo. Outro ponto também é realmente a execução desse plano de manutenção que está aplicado, e outra parte também é como está sendo feita a rotina operacional dentro desses processos, porque isso tem impacto direto. E quando a gente olha os cenários, gente, é isso que a gente se depara nas cervejarias. A gente vê cenários, assim, muito, muito, muito críticos, né? Mostrando que a gente está muito longe daquela meta, daquele sonho, daquela meta do zero desperdício realmente, tá? E isso acontece por N motivos, né? Por erros na manutenção, ou por falhas operacionais, ou porque a gente não está priorizando da maneira que deveria dentro da cervejaria, certo? E aí aqui eu também queria ouvir um pouco de vocês, assim, o que vocês acham sobre isso, ou como vocês mudariam esse cenário, ou então, né, por que deixamos chegar realmente nesse nível? Tá.
Sim, legal. Mais alguém? Vou O pessoal concordar tá com o Thiago. tímido. Eu vou concordar aí com o Thiago, no que ele falou, mas eu também acho que o pessoal está tendo um olhar mais crítico nesse momento, né? A gente vai chegando perto aí de 2025 e o pessoal acha que a zona não vai querer ficar para trás também, nesse sentido. Então, acho que agora a companhia está levando isso mais a sério, não que eu não estivesse levando antes, mas muitas coisas ficaram sem priorização, como você falou, o Thiago também falou, e agora não tem como deixar de ser priorizado. Até pelo cenário atual que a gente vê, o próprio país, né? Queimadas, desmatamentos, enfim, isso tudo faz parte de um cenário negativo, mas que a gente pode transformar positivo com a companhia. Aí, legal. E é bem isso que o Léo falou. Hoje, quando a gente olha dentro de outros países e outras zonas, tá? Eles pagam o recurso da água caríssimo, tá? Caríssimo. Então, assim, chega a ser questões de fazendo uma conversão de 20, 30 reais ao metro cúbico de água. Vamos fazer a conta de quanto que a gente gasta numa cervejaria num dia, né? Então, assim, eles pagam água caríssimo porque naqueles locais, né? E aí a gente vê casos em diversos países, seja China, seja Inglaterra, enfim, porque já estão num nível de escassez hídrica bem avançado, tá? E hoje, o que a gente vê no Brasil? A gente quase não paga água, assim, ali vocês pagam porque é concessionária, né? Mas eu não sei qual que é o preço do metro cúbico que vocês estão pagando. Tá, porque tem o de Flint também. Mas assim, já é caro, já é um valor considerável. Já é um valor bem considerável. E aí, quando a gente fala de outras unidades, a maior parte, né, na verdade, das nossas unidades não paga, ou paga uma taxa, só uma taxa mínima, né? Porque vai ter uma captação do poço, ou vai ter uma captação do rio. Então, hoje, o recurso água no nosso país, né, no Brasil, ele tá meio que subvalorizado, né? E aí, o que a gente precisa fazer para adiantar, tá? Porque imagina, se você muda uma legislação e você vai começar a pagar muito caro, independente da fonte de captação que tu tiver. Qual que vai ser o impacto disso no nosso custo? Qual que vai ser o impacto disso no preço do produto que a Ambev vai ter que colocar para sobreviver, né? Então, o que a gente precisa realmente fazer antes, né? Então, hoje, às vezes a gente não consegue colocar o projeto com payback por causa das unidades específicas que não pagam, mas em unidades que já pagam, já sentem isso. Então, assim, isso é um impacto direto na parte de custo também. E é muito dessa questão de prioridade. A gente precisa tornar isso prioridade. Não tem que ser esperar de cima ou esperar do governo mudar uma lei. Não tem que ser isso, porque a gente já tem que se preparar. Até porque a gente sabe que vai ser uma tendência, né? Beleza. Aí, um dos pontos que eu quis trazer também, já meio que aproveitando um pouco do fórum, assim, é em relação a algumas revisões que a gente está fazendo no Bloco N, tá? Hoje eu digo que, assim, o primeiro pontapé inicial, assim, quero resolver o meu problema de água na cervejaria, na unidade, a gente tem que ir para o Bloco N, que ele é o Bloco de Recursos Naturais do Pilar Meio Ambiente do VPO, certo? Então, ele teve várias revisões, tá? Que a gente tentou facilitar os documentos, certo? Então, assim, é bem importante que a gente consiga começar por ele. E aí, eu sempre sugiro começar por esse anexo 7, que eu até coloquei ali, que ele é um anexo de árvore do bloco N, tá? Eu até, bom, acho que não vai dar tempo de abrir aqui com vocês, mas ele, hoje, o que ele tem? Ele vai dizer por onde começar, sabe? O que eu tenho que fazer? Eu vou criar um trabalho de água, vou definir os donos, criar estratégia, enfim. Então, assim, é bem interessante, eu sempre levo isso para vocês. E aí, outra coisa que eu quis trazer também é que isso aqui é uma matriz simples, tá? Que é
o quanto das iniciativas, né, para recursos naturais, elas precisam realmente de CAPEX, então está nessa parte ali do eixo Y, e no eixo X, né, no eixo horizontal, tem o quanto que a gente precisa realmente de conhecimento, de expertise daquele assunto. A maior parte dos resultados hoje, ela se encontra na parte que não precisa de investimentos gigantescos, que é toda aquela questão de rotina que a gente comenta, né? Gestão, definir donos que realmente vão ser dono daquele KPI, e também não precisam de ser especialista em equipamento, ou enfim, isso claro que vai ajudar, mas assim, a gente vê que muitas coisas simples podem ser feitas e estão na nossa mão para realmente executar. E aí, essa daqui é basicamente o resumo, né, de quando a gente fala de uma estratégia realmente de consumo de água nas plantas. Porque a primeira coisa que a gente precisa realmente definir é onde a gente quer chegar. Então, assim, qual que é a minha meta? E até mais que isso, tá? A gente já vê, sim, unidades que... O que eu vou auxiliar mais a companhia para chegar lá no 2,5 que a gente falou? Então, assim, se eu estou batendo a meta, isso é só o suficiente? É só um número? Ou será que a gente está falando de algo maior ainda, né? Então, é realmente definir essa estratégia e criar esse plano de 1 ano, de 3 anos, de onde a gente quer chegar, qual que é o sonho grande. E isso, cada unidade tem que ter o seu. Definição de donos e metas que realmente estejam linkados e consigam fazer com que esse trabalho alavanque. Toda a parte de mapa de água, que é muito importante, gente. Eu acho que a gente não dá a devida importância para um mapa de água bem feito, assim, porque um mapa de água, e aí eu não falo assim, só dos principais consumidores, sabe? Beleza, vai uma tubulação para o PZ, uma para a lavadora e pronto, acabou a minha linha. Não, é a ramificação, é aquela tubulação lá que ninguém sabia da existência, que não está sendo medida. É ir no detalhe realmente do mapa, porque isso nos ajuda a levantar frentes de possíveis recuperações de água. Isso nos ajuda a identificar, às vezes, algum vazamento, algum consumo extra que a gente não está realmente enxergando, tá? Nos ajuda a entender também o que a gente poderia otimizar em cada ponto desses. Então, assim, deixa eu pensar aqui, às vezes no meu mapa de água, eu tenho o rinser de uma linha perto da bomba de vácuo de outra linha. Por que eu não coloco a água do rinser para essa bomba de vácuo? Então, eu consigo ter mais visões em relação à estratégia e reduções de consumo, tá? Então, assim, esse ponto é extremamente importante que a gente vem falando para as unidades. Aí, depois disso tudo, né, dessa construção do mapa, aí sim a gente vem com a árvore dos ICs e IVs, o que a gente vai precisar colocar. E aí, aqui, nessa parte dos ICs e IVs, não se prendam só à medição, tá? Porque, às vezes, a planta, eu não sei ali se vocês têm muita medição ou pouca medição. Thiago, eu não conheço ainda a cervejaria. Aham. Tá, legal. Certo. Legal, legal. Não, e o que eu falo dos IVs que não necessariamente precisam ser medidos, né? É porque não precisa só se prender aqueles IVs que são de metro cúbico de água consumido pelo equipamento, sabe? Dentro de um processo cerveja, qual que é o impacto de um ciclo de filtração? Cara, é um impacto gigantesco e pode estar totalmente relacionado com ok, por quê? Porque foi uma etapa lá da minha abraçagem que não ocorreu da maneira correta, eu tive arraste, tá uma cerveja carregada, não tá? Enfim, eu tenho muitas outras coisas que podem realmente ajudar, tá? E aí, só voltando também mais para quesito de informação, no anexo 8 do bloco N, a gente também subiu
uma sugestão de árvore de Cs e Vs, tá? Então, assim, a gente pegou várias áreas de várias unidades diferentes e aí colocou, ok, processo cerveja, o que a gente tem de possíveis IVs? E aí também ajuda a dar um norte na estratégia. E aí a gente tem todos os outros itens, tá? Não vou entrar em todos, mas assim, disso aqui, o que eu queria realmente que vocês tirassem é o mapa de água, tá? O mapa, ele nos abre a cabeça de uma maneira muito, muito importante para consumo. E aí, só dar um exemplo para vocês, tá? Isso aqui foi um caso de Jaguariúna que eles passaram de como eles aplicando aquele dashboard, o driver que a gente comentou, né? No pasteurizador ajudou em consumo. Então, isso aqui não é novidade, não é aplicação de tecnologia, não é, nossa, preciso de um super investimento para fazer, tá? É muito do título de como voltamos com as condições básicas e que como isso vai realmente impactar em consumo de água também. Então, aqui, basicamente, né, eles pegaram o dashboard existente já, que é aquele que já é o anexo do bloco N, tá? Colocaram ali, facilitaram, colocaram um QR Code no equipamento, junto com os cimeiros, certo? Então, ali foi só uma questão de facilitar o acesso mesmo, tá? E começaram a realmente monitorar os IVs. Então, né, primeiro ali eles estavam numa evolução, num percentual bem baixo, tá? Então, eles estavam mais ou menos em 65%, né, desse dashboard específico, e foram olhando os focos. Às vezes era um esguicho entupido, ok, o que eu preciso fazer? Ok, vamos desentupir o esguicho e como é que essa atividade está no book lá do CIO do operador. Então, eles foram realmente tratando item a item ali desse dashboard, e isso foi realmente fazendo com que eles evoluíssem em relação aos IVs, tá? E aí, eles fizeram um trabalho também, junto, né, atrelado a todas essas questões de PZ, fizeram também para torres, que hoje normalmente é um problema grande que a gente tem. Várias torres, ou quebra, ou está em condições ruins, ou a gente não limpa direito, e aí gera um outro problema de manutenção. Então, também eles foram fazendo a mesma coisa, né, tudo de novo, assim, o basicão, o que a gente realmente precisa olhar é o beabazinho, e aí colocaram vários itens. Não estava sendo feito o CIP de torre, o que a gente precisa fazer? Vamos organizar aqui no packaging para fazer a rotina de CIP. Que vamos precisar fazer, às vezes, uma atuação para desentupir colmeia, válvula de retenção que não tinha, adequação do sensor de nível. E aí eles foram fazendo tipo um mini clean tag, tá? Talvez um deep cleaning, certo? Dentro desses equipamentos que são foco em água. Então, isso é uma coisa que a gente está falando muito, a gente falou, né, no workshop de gerentes, a Renata agora no VPO Fórum também reforçou isso, de como a gente pode usar as estratégias de manutenção para nos ajudar. E aí aqui algumas fotos, né, e os indicadores de como eles conseguiram realmente reduzir os indicadores, tá, de PZ, certo? Porque exatamente por causa disso, eles foram tratando item a item, eles começaram a colocar em as-new, né, as torres e conseguiram alavancar os indicadores. Algum comentário? Vocês têm algum caso que vocês queiram compartilhar também de algum equipamento que vocês estão planejando fazer um deep cleaning para consumo ou alguma estratégia de manutenção parecida? Legal. Sim, legal, legal. E aí eu quis incluir também um slide aqui em relação à otimização de CIP. Eu não sei se tem alguém do processo aqui também, mas, assim, é muito, muito importante algumas questões de otimização de CIP, gente, porque quando a gente fala de
toda a parte de consumo dentro do processo cerveja, realmente, que normalmente é um consumidor bem alto nos nossos indicadores da cervejaria, né? A gente vê que a quantidade de água que a gente gasta em CIP é bem considerável. A gente sabe que a gente tem, sim, um EMI para cumprir, a gente tem a qualidade do produto, e isso não é questionável, certo? Mas a gente vê que muitas vezes a gente acaba tendo muito mais água dentro dos enxágues do que a gente realmente precisaria ter, ou então que às vezes algumas questões de condições da nossa estação de CIP também acabam impactando nos dois, em EMI e água, tá? E aí, esse é um trabalho bem importante que a gente precisa, tá? E aí, como donos desse negócio, é trabalhar de forma conjunta, tá? Com o time de processo e o time de qualidade também, tá? Porque não adianta, não é um combate, não é embate, então a gente normalmente vê que nas cervejarias que realmente trabalham de forma conjunta, tá? O EMI melhora e a água melhora. Porque quando você olha você não tem como não olhar o outro, né? E aí aqui são algumas frentes importantes, né? Então, dentro da parte de enxágue inicial, o enxágue inicial, ele precisa ser o mínimo necessário realmente para fazer aquela remoção da sujidade, né? Da sujidade mais grossa. Em casos das estações de CIP, que a gente tem o tanque de água recuperada, né, realmente fazer aquilo de, no enxágue final, recupera a água, usa essa água no enxágue inicial. Então, isso é bem importante, dá bastante ganho em água. Nas tubulações que já pararam com água, tá? Então, com água desaerada, declorada seria para charuparia, a gente precisa reduzir o tempo de enxágue inicial, porque ela já parou com água. No enxágue entre soluções, também, quando a gente usa soluções compatíveis, a gente pode eliminar ou reduzir o enxágue. Padronizar de cada equipamento, o que a gente vê muito? Às vezes tem uma distância para fazer o enxágue entre um equipamento e outro, e o dobro da distância para outro equipamento, e lá na receita ou lá no padrão está exatamente o mesmo tempo. Isso é algo que também, para o equipamento X, a gente pode colocar tanto tempo, para equipamento Y, tanto tempo, devido à distância e quanto de tubulação que a gente vai precisar preencher com água. Uma das frentes também é utilizar solução levemente acidificada para enxágue da soda, tá? E aqui a gente está conseguindo fazer sem necessariamente ter um outro tanque só para essa solução acidificada, tá? Então, assim, a gente pode sim avaliar, será que a gente não consegue fazer alguma dosadora numa picagem para dosar na tubulação direto com água? Então, assim, a gente tem várias outras frentes que a gente pode avaliar. E aí também, nos casos das estações de CIP que a gente tem o tanque de água recuperada, a gente pode usar água recuperada para retornar a solução de soda para a estação de CIP, tá? Que é um caso que a gente validou em Ponta Grossa e ele já está todo no padrão, certo? Então, todo o padrão de qualidade já está validado com isso. Os retornos de solução para os tanques sendo cortados por condutivímetro, tá? Então, assim, é bem importante a parte da manutenção da estação de CIP também. Os enxágues finais, tá? Garantindo só aquele mínimo necessário para a remoção do químico. Então, esse é o objetivo do enxágue final, tá? Ele não é de limpar, porque ele é só água. Então, é só realmente garantir a remoção do químico. E reduzir o tempo de enxágue final para as linhas de packaging, porque, né, normalmente o que acontece? A gente faz todo o CIP, tem aquele enxágue final, sei lá, 10 minutos, e aí depois já vai vir com a produção. Então, vai vir com água desaerada para vir a cerveja. Não sei se é assim ali com vocês. Mas a gente pode, sim, remover isso, porque vai ser basicamente água com água antes de vir o produto. Na parte do recipe também é importante, então, quando o equipamento está parado por muito tempo, a gente tem que fazer um recipe, né? Parou, limpou, vai ter que limpar de novo depois de 12 ou 48 horas. Essa receita, ela pode ser reduzida,
tá? Exatamente porque ele já parou limpo, então eu vou ter que só realmente passar um químico e o enxágue. Sip frio nas linhas de packaging. Essa é uma iniciativa bem boa, tá? Para água, HIT e TMP também, porque hoje a gente... E também manutenção, tá? Porque quando a gente faz muito sip quente, principalmente nos componentes da enchedora, normalmente a gente acaba com os componentes. A gente tem muito menos vida útil para esses componentes. Então, é bem importante. E aqui a gente consegue fazer uma validação bem interessante com o time da qualidade. Sim. Legal. Legal, importante. Normalmente, assim, tem lá aquele checklist que fala mais do vazão de bomba, ter condutivímetro, e assim, tendo essa validação ali da Ecolab, a gente conseguiria validar. Legal. E normalmente, quando a gente olha todas essas ações de otimização de CIP, é muita coisa no indicador, gente. Nos sites visits que eu venho fazendo, é mais ou menos isso, assim, de todas as ações, você conta, né, a vazão da bomba, quanto tempo que a gente pode realmente remover daquele passo, e a gente vê que é muita água, muita água. Então, isso é algo bem importante, tá? E se tiverem também qualquer outra dúvida... Se tiverem qualquer outra dúvida mais detalhada, podem falar comigo. Se eu não souber também, como eu não sou da área da qualidade e eu estou fazendo mais a interface, a gente levanta para as meninas da qualidade, porque é algo bem importante da nossa estratégia. Gente, eu acho que é isso, tá? Eu quis tentar passar um resumo, assim, bem focado. Vocês viram que eu não falei nada de muito, assim, nossa, especial. Não tem, tá? Não tem bala de prata. É a rotina básica, é a manutenção nos ajudando para os indicadores, certo? E a gente tem essa visão de que ele é um indicador, a gente sabe que ele é um número, o consumo de água, mas ele tem toda uma parte de propósito por trás que a gente não pode esquecer. Uhum. Legal, legal, que bom. Que bom, se alguém tiver alguma dúvida, ou enfim, depois, Thiago, pode passar meu contato também para a galera, que a gente conversa, troca ideia, vê possibilidades de recuperação de água. Então, assim, a gente está bem aberto, bem focado para que a gente consiga reduzir esses indicadores. Obrigado. Não, eu só agradecendo. Só agradecer o tempo e as informações. Obrigada, gente. Gostei muito da iniciativa também de vocês, de abrir, né, para conversar sobre isso. Eu acho que isso é o primeiro passo, realmente, para que a gente consiga melhorar. Valeu, gente. Tchau.